A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou comentar a lição número 6, que tem como título Expressando Palavras Honestas. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do segundo trimestre do ano 2022, e nessa lição número 6 nós vamos comentar Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Nessa passagem aqui, Jesus fala sobre a questão dos juramentos. Jesus vai falar sobre essa questão do juramento que acontecia ali no Antigo Testamento, que era muito comum naquela época e também é comum nos dias de hoje. E essa passagem ela é muito importante nós estudarmos ela porque muitas vezes quem prega, quem ensina sobre a passagem aqui de Mateus 5, acaba ficando preso no versículo 37, né? No caso 5, do 33 ao 37, muitas vezes fica preso ao versículo 37 que diz assim: seja porém vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então muitas pessoas se prendem nesse versículo e esquecem o contexto que ele se encontra. Daí a necessidade de nós entendermos o contexto geral, o que é o juramento, como que acontecia essa questão de juramento, por que os judeus valorizavam tanto o juramento, por que Jesus acaba condenando o juramento, praticamente fica assim claro que não tem mais necessidade de realizar juramento na nova aliança. A gente vai entender isso aqui na aula, não se preocupe. Então, são várias questões que nós vamos levantar aqui. E como fica a questão do juramento lá no tribunal, né? Se você vai prestar um depoimento, fazer alguma, passar por algum julgamento dentro da questão da justiça secular, a gente faz um juramento, há necessidade de fazer um juramento. Será que Jesus está condenando esse tipo de juramento também? Então a gente tem que analisar com cuidado essa passagem aqui para entender a aplicação dela para os nossos dias. Bem, então vamos lá. Esse vídeo aqui é o vídeo de destaque do EBD em Foco. No caso, eu vou destacar alguns pontos da lição. Você que está acompanhando o EBD em Foco com frequência sabe que a gente tem sempre o vídeo de destaque. Esse vídeo de destaque a gente está fazendo ele com formatos diferentes. Tem semana que a gente faz uma live. Vídeo de destaque é uma live, uma aula ao vivo. Nessa semana o vídeo de destaque está sendo aqui gravado. Então a gente está variando aí os formatos para que nós possamos aprender mais e ver qual é o melhor formato e contemplar aí o que os irmãos mais gostam de assistir. Alguns preferem a aula gravada, outros preferem a live, porque podem fazer perguntas. De todo jeito, nós estamos aqui para servir da melhor maneira possível. Então você que está assistindo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e não deixe de acessar o nosso site ebdenfoco.com. Na descrição aqui do vídeo tem o link do site, tem o link para o nosso WhatsApp, para você receber o nosso conteúdo totalmente gratuito, que são a aula em vídeo, áudio, PDF. A gente tem muito conteúdo de subsídio, de apoio das lições. E se você quiser saber mais dos slides em PowerPoint também, aí no nosso WhatsApp você vai conseguir essas informações e também no nosso site ebdenfoco.com. Bem, vamos lá, vamos para o conteúdo da lição. Aqui o escritor da revista, ele faz uma introdução bem interessante e eu vou aqui para o livro de apoio, que ele escreve algo bem assim: a vida cristã não pode ser vivida somente por meio de atos litúrgicos. Não se constitui somente de pregação e louvores. É bem interessante esse começo aqui do capítulo 6 do livro de apoio, que o pastor Ziel Gomes coloca assim, que ser cristão não é ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, faz parte. Isso contempla também a vida cristã, mas não é por completo. Nós temos que ir além disso. Ele fala assim, mais do que isso, ela precisa ser demarcada por verdadeiros frutos de arrependimento. Necessita evidenciar uma justiça superior e uma pureza de coração que possa expressar a real transformação, de modo que se comprove na prática o que Jesus falou aqui dentro do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então aqui nós temos que entender que o Sermão do Monte como um todo está falando de arrependimento, de mudança de vida, de obediência ao mandamento de Cristo, ao mandamento da nova aliança. Nós temos que obedecer a esses mandamentos que Jesus está colocando aqui. E a obediência é que vai marcar a vida do verdadeiro cristão. Isso influencia em toda a sua vida. E aí que a gente entra nessa parte aqui da lição, que é sobre a questão dos juramentos. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano? Vamos lá, o tópico 1 fala assim: não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Então, no 1.1, ele fala da lei do juramento. Não existia, na antiga aliança, uma lei específica sobre o juramento. Jesus não
direciona a um versículo específico, uma lei específica. Jesus faz referência a um conjunto de passagens do Antigo Testamento que falava sobre o juramento e que os judeus colocavam em prática naquela época. Vamos ler alguns versículos aqui para entender isso lá do Antigo Testamento. O primeiro que eu vou ler é Levítico 19:12. Fala assim: nem jurareis falso pelo seu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então aqui está uma sequência de leis e uma delas está falando: não jurareis falso pelo seu nome. Ou seja, é pecado jurar falso pelo nome de Deus. Só uma pausa. Vamos abrir um parêntese aqui. O que é o juramento? Eu fiz aqui uma definição. Vou ler aqui essa definição para ficar melhor. Que diz assim, ó: o que é o juramento? É a invocação pública do nome de Deus por testemunha de uma afirmação que faço a respeito de coisas do passado, do presente ou do futuro. O juramento é uma afirmação pública onde eu invoco o nome de Deus. Eu coloco Deus ali como testemunha de que aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Então isso é jurar. É você fazer uma afirmação e você quer provar que aquela sua afirmação ela é verdadeira. Então você jura por Deus, você invoca o nome de Deus para dizer que aquela afirmação sua ela não é mentirosa, ela não é distorcida. Então o juramento acontecia dentro dessa questão, desse contexto. Vamos ler mais algumas passagens aqui sobre juramento do Antigo Testamento. Números, capítulo 30, versículo 2. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Aqui em Números está bem claro que aquela pessoa que faz um voto ou que jura, faz aqui um voto ao Senhor ou juramento, ele liga sua alma à obrigação, ou seja, ele se torna ali obrigado a cumprir aquilo que ele falou, porque ele jurou diante de Deus. Ele fez um voto ao Senhor e ele tem que cumprir esse voto, ou ele tem que cumprir as palavras do seu juramento. Então aquilo que ele falou, ele tem que cumprir. Então o judeu tinha isso em mente. Se ele jurar em nome de Deus, ele tem que cumprir aquilo que ele jurou, aquilo que ele falou. Então é isso o juramento, é essa declaração pública em nome de Deus para dizer que algo que você está falando vai se cumprir, aquilo de fato é verdadeiro. Vamos ler mais uma passagem aqui do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Esse versículo está falando aqui de não dizer em hipótese alguma o nome de Deus em vão. E isso aqui está diretamente ligado à questão do juramento. Se alguém jurasse em nome de Deus e não cumprisse aquele juramento, estava tomando o nome de Deus em vão. Então o judeu ele tinha uma reverência muito grande com relação ao nome de Deus por causa dessa lei aqui, está dentro do contexto do Antigo Testamento como um todo. Então quando eu falo lei aqui, eu estou me referindo a toda a Antiga Aliança, todo o Antigo Testamento. Não estou me referindo somente aos 10 mandamentos. Eu acho que expliquei isso em aulas anteriores, tá? Dentro dessa lição aqui, quando a gente falar de lei, e o Novo Testamento, quando se refere ao Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento está se referindo não somente aos 10 mandamentos, mas a todo o sistema mosaico, seja lei moral, cerimonial, aquela divisão que o pessoal faz, lei civil, está tudo dentro de um pacote só, a lei é toda a Antiga Aliança. Por isso que entra aqui também a questão do juramento. Certo? Então, assim, li essas passagens, fiz a definição do juramento e agora vamos para aqui dentro da lição. Isso era a questão do juramento no contexto de Jesus que os judeus aplicavam no seu cotidiano, na sua vida. Qual era o propósito dessa lei do juramento? Ele fala assim na revista: tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente, onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens. Então o judeu fazia esse juramento invocando o nome de Deus, sabendo que Deus conhecia todas as coisas, Deus é todo poderoso, ele sabe os nossos pensamentos, então ele vai ali meio que nos punir se nós não fizermos como nós prometemos. Então se o juramento não se cumprir, Deus vai nos castigar porque ele é o grande juiz. Então o judeu tinha isso em mente. Também a gente pode dizer que o juramento é a prova da existência da mentira no mundo.
o juramento, ele existe por quê? Porque existe mentira. Então, se tem pessoas que falam coisas que não são verdadeiras, se existe mentira no mundo, então eu preciso fazer o juramento para garantir que aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Já entendemos o propósito do juramento. Está relacionado à questão da mentira. Vamos aqui para o tópico 1.3. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Qual era o problema dos judeus naquela época? É porque eles pegaram a lei do juramento e começaram a usar essa lei como uma estratégia para falar uma mentira. Tinha duas formas deles fazerem isso. A primeira forma, de usar o juramento da maneira errada para pecar, no caso, do ponto de vista deles, não estava pecando, mas o juramento acabava se tornando uma ferramenta para o pecado, para a mentira. Então, a primeira forma era jurar em nome de Deus, por exemplo, fazer um juramento ali, mas esse juramento, na verdade, ele era mentiroso. Então, a pessoa que faz esse juramento, ele já sabe que está mentindo. Ele até colocava o nome de Deus, mas o juramento em si se tornava mentiroso e ele enganava as pessoas. Isso era uma forma. A outra forma, que essa era um pouco mais estratégica, principalmente entre os fariseus, na verdade quase todos naquela época faziam isso, era fazer um juramento e não citar o nome de Deus. Então fazer um juramento pelo céu, pela terra, por Jerusalém, mas não citar Deus. Então, se eu juro pelo céu, se eu juro pela terra, se eu juro por Jerusalém, se eu juro pela minha mãe, se eu juro por qualquer outra coisa, eu não estou, assim, não sou obrigado a cumprir aquilo que eu falei. Olha só a estratégia dos judeus naquela época. Eles estavam usando a lei do juramento para cometer um pecado, estavam fazendo da forma totalmente errada. Então, se eu juro por qualquer uma dessas coisas, eu tiro a minha obrigação de cumprir o meu juramento e a minha palavra se torna falsa. Então, isso era um problema muito sério na sociedade, que não vou dizer que a lei do Antigo Testamento estava errada, não, a lei não estava errada. Só que a lei, do jeito que ela foi colocada, não vou dizer que ela tinha brechas, mas as pessoas acabavam usando todo esse legalismo para fazer algo errado. Tá? Eu não vou falar a lei do Antigo Testamento não presta, a lei estava errada, a lei foi maldita. Não estou falando isso. As pessoas que pegaram a lei e interpretaram da forma totalmente errada e aplicaram essa lei na sua vida para fazer juramentos falsos. Na verdade, era isso que estava acontecendo. E Jesus vai criticar isso aí. Aí Jesus vai e fala assim, em Mateus, aqui na revista, versículo 34, 5:34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então Jesus está dizendo assim, não adianta nada você jurar pelo céu, não está citando o nome de Deus, mas o céu é o trono de Deus, então está ligado a Deus. Mesmo que você não cite o nome de Deus de maneira direta, de maneira indireta, Deus está ligado à questão ao céu. Então você está, sim, usando o nome de Deus. Aí ele fala assim, não jureis também pela terra, porque é o escabelo ou o estrado de seus pés, ou seja, a terra é ínfima, Deus tem o controle de tudo, ele criou a terra, ele controla a terra, então a terra pertence a Deus. Aqui ele está citando Isaías, tá? Dentro da revista tem os versículos, tá? Aqui as passagens, Gênesis 1:1 fala da criação dos céus e da terra, Isaías 66:1 fala que a terra é o estrado dos pés de Deus, e Jerusalém, Salmo 48:3 fala que é a cidade do grande Deus, a cidade de Deus. Então, enfim, mesmo que jure por algo que não está citando o nome de Deus de maneira direta, tudo que existe no universo foi criado por Deus e pertence a Deus. Então não adianta nada você fazer um juramento, citar alguma coisa que não é Deus, porque aquilo está ligado a Deus. Então tudo pertence a Deus e Deus é dono de tudo. Então não faça nenhum juramento dessa forma. Jesus ele vai apresentar aqui uma lei muito superior. O que Jesus vai apresentar é o seguinte: se você fala alguma coisa, o que você falou tem que ser verdadeiro. Se você promete, você tem que cumprir. Se você faz um voto, você vai cumprir.
Se você vai falar para alguém que vai fazer alguma coisa, você tem que cumprir aquilo que você falou que vai fazer. Por isso que ele diz assim, aqui no versículo 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, pelo simples fato de não existir palavra que não seja dita perante Deus, o discípulo de Jesus não jurará. Ou seja, não tem necessidade de você fazer um juramento, porque toda palavra que você diz, você está dizendo ela diante de Deus. Então, para que o juramento? O juramento, ele é necessário se a pessoa for mentirosa. A pessoa fala mentira, mentira o tempo todo, aí de repente ela quer falar algo verdadeiro, ela tem que invocar o nome de Deus, invocar alguma coisa superior para a gente acreditar nela. Então, o juramento simplesmente mostra que a pessoa, ela é, por natureza, alguém que mente, que não tem ali pacto com a verdade, mas tem um pacto com a mentira. E Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, o cristão verdadeiro, ele tem que falar a verdade o tempo todo. Não existe essa de ter uma necessidade de juramento. Então, Jesus, ele apresenta a lei do Evangelho, a lei da nova aliança, muito superior à lei da antiga aliança, porque na antiga aliança tinha a necessidade de fazer um juramento. Na nova aliança não tem mais essa necessidade. Não é que seja pecado, mas se você faz um juramento, você está mostrando que você é uma pessoa que já age sem compromisso com a verdade. Então o juramento não tem necessidade nenhuma para o cristão. Toda palavra que sai da boca do cristão tem que ser verdadeira. O escritor da revista acerta muito bem aqui, no final do tópico 1, um cristão verdadeiro e sincero que tem um coração transformado pelo Evangelho não precisa invocar qualquer elemento, como céu, terra, para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Ou seja, no coração do cristão não há mentira, não há engodo, não há engano, não há nem necessidade nenhuma dele falar a palavra que não vai cumprir. Tudo que ele fala, ele tem que cumprir. Amém? Encerro aqui o tópico 1, vamos para o tópico 2. Nossas palavras devem ser sim e não. Logo aqui no final do tópico 2.1, está assim, ó, um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Então, não somente o comportamento do cristão verdadeiro tem que ser de falar a verdade, como ele vai reagir, ele vai combater a mentira. Nesse mundo que vivemos, que é um mundo que jaz no maligno, que as pessoas vivem para o pecado, vivem para a mentira, o cristão ele tem que combater a mentira e apresentar sempre a verdade. Nós vivemos numa época que tem muita tecnologia, redes sociais, muita mentira sendo espalhada por aí, e o cristão ele não tem que compactuar com a mentira. Ele tem que combater a mentira e apresentar sempre a verdade, mesmo dentro desse contexto de redes sociais. Tem gente que acha que na rede social pode fazer qualquer coisa. No meu dia a dia, no meu cotidiano, eu falo a verdade. Mas na rede social eu posto uma fake news, eu falo a mentira, eu compartilho aquilo que não é verdade. Cuidado com isso. O cristão ele tem que ser verdadeiro em todos os âmbitos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, em todos os meios. Aqui no tópico 2, o escritor da revista também vai dar o exemplo do apóstolo Paulo, que falou ali para os crentes de Corinto, que ia fazer uma visita, não fez. Depois disso, os inimigos de Paulo usaram isso para falar mal de Paulo. Paulo vai fazer uma exposição ali explicando que, na verdade, não é bem assim. Acontecem situações, circunstâncias que estão fora do controle dele e que não permitiu que ele fizesse aquela visita para o bem da igreja, no momento não era conveniente, e que, de fato, ele é uma pessoa verdadeira. E ele vai defender isso, mostrar que realmente ele é uma pessoa verdadeira, não é uma pessoa que comete esse tipo de coisa, de falar que vai fazer e depois não faz, porque o seu coração é um coração pecaminoso. Nada disso, são circunstâncias externas, situações que o impediram de fazer aquela visita. E aí, aqui no finalzinho do tópico 2, o escritor coloca assim: Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Então, se você prometeu e não cumpriu, que você seja transparente, de conversar, de apresentar o motivo de não ter cumprido aquilo que você prometeu. Sabemos que vivemos num mundo caído,
que situações e circunstâncias podem nos levar a não cumprir aquilo que foi prometido, mas que a transparência seja colocada ali para que todos possam entender o que aconteceu, que foi o que Paulo fez, e no final Paulo deixa bem claro que ele é uma pessoa verdadeira. No tópico 3, o escritor da revista coloca assim: honestidade com nossas palavras. Que ele vai citar o exemplo de Jó, o exemplo de Cornélio, que eram pessoas honestas, pessoas que foram aqui apresentadas como pessoas que cumprem aquilo que falam. Jó era essa pessoa, Cornélio também. E a gente vive nesse mundo caído, a gente tem que dar testemunho, saber que os juramentos, eles não são mais necessários para o cristão, porque toda a sua palavra é verdadeira. Então ele vai dar testemunho disso, ser sal e luz. Agora eu quero só aqui tirar algumas dúvidas com relação aos juramentos que tem na Bíblia pelo próprio Deus. Tá? Deus, ele também faz juramentos. Vamos ler aqui alguns versículos nesse sentido. Gênesis capítulo 9, versículo 9, fala assim, do 9 até o 11. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então aqui Deus faz um juramento, Deus promete para Noé que não vai mais destruir a terra com o dilúvio. Então isso aqui é um juramento feito pelo próprio Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Bem, é um versículo que é bom ler todo o contexto, mas aqui está falando que Deus interpôs com o juramento as suas promessas, a imutabilidade dos seus conselhos. Por que que Deus faz isso? Por que que nós temos juramentos de Deus na Bíblia? O escritor aqui desse livro, o J. Carson, o seu comentário, ele fala assim: nas Escrituras, Deus mesmo jura, aí cita os versículos que eu li, não porque às vezes ele mente, mas a fim de ajudar os homens a crer. Os primeiros cristãos ainda faziam juramento, se podemos julgar a partir do exemplo de Paulo. Então Paulo também faz alguns juramentos e o próprio Jesus também testemunha sobre juramento, ali quando ele está sendo julgado. Então a gente tem aqui dentro da Bíblia também juramentos feitos por crentes e pelo próprio Deus, mas que não está relacionado à questão da mentira. Então Deus não está condenando o juramento, Jesus não condenou qualquer tipo de juramento. Ele está falando dessa questão de você jurar porque você é uma pessoa que não tem a verdade, não fala a verdade e há necessidade de juramento para confirmar a tua palavra. Isso não pode acontecer na vida do cristão. Então não tem problema nenhum você fazer um juramento, não vejo problema nisso. Tá? Uma coisa assim, eu jurei, fulano jurou ali, pecou, tem que pedir perdão para Deus. Eu não vejo dessa forma. Você pode até fazer o juramento se você achar necessário fazer, talvez não por causa de você, mas por causa da pessoa. A pessoa exige isso, eu não vejo nenhum problema, não levo isso, porque jurou, pecou. Não. Juramentos nos tribunais também, diante da lei ali e tal, não tem problema nenhum para você fazer esse tipo de juramento. Alguns crentes, algumas denominações levam isso muito ao pé da letra. Não, porque você não pode jurar nem no tribunal, é errado, é pecado. Não tem problema nenhum você fazer esse tipo de juramento. Jesus não está condenando isso. O escritor da revista deixou isso bem claro, principalmente aqui no livro de apoio. Os comentários que eu li também estão falando disso. Então aqui Jesus está condenando a atitude daqueles judeus daquela época que estavam usando o juramento para mentir, para dar falso testemunho. Jesus condena esse tipo de comportamento, condenou e continua condenando até hoje, e que nós possamos entender que nós, como crentes que vivemos na nova aliança, nós temos que falar a verdade o tempo todo, sob o juramento ou não. Toda a nossa palavra tem que ser verdadeira. E eu posso até fazer uma aplicação aqui nas questões dos contratos. A gente tem nos dias de hoje, tinha antigamente também, mas nos dias de hoje tem mais forte isso, sobre a questão do contrato, de você assinar um contrato sobre qualquer coisa que você está fazendo. Isso, querendo ou não, é um tipo de juramento. Tem ali ambas as partes jurando cumprir acordos, né, e o contrato está sendo assinado.
Por que há uma necessidade desse contrato? Porque sabemos que no mundo caído que vivemos, pessoas falam e não cumprem. Mas o cristão, tendo contrato ou não, ele tem que cumprir aquilo que ele falou. As suas obrigações têm que ser cumpridas. Infelizmente eu vejo muitos cristãos que mesmo com um contrato não quer cumprir aquilo que foi assinado, aquilo que foi acertado. Se a gente for levar assim à risca, o cristão ele deveria cumprir sua palavra com um aperto de mão. Não tinha necessidade nenhuma do contrato. O contrato para o cristão é uma pura formalidade. É algo formal, é uma exigência, é algo que vai te amparar diante da lei, mas assim, como um cristão verdadeiro, o contrato é formalidade, porque você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Tá? Você tem que cumprir. Então, se dois crentes vão fazer um acordo, eles vão fazer o contrato por formalidade, porque como crentes verdadeiros, eles têm que cumprir aquilo que eles acertaram pegando na mão um do outro. Amém? Bem, eu encerro aqui a aula, tá? Um vídeo de destaque, onde eu destaquei alguns pontos. Espero que tenha ficado claro o conteúdo, que você tenha entendido o contexto. Qualquer dúvida você deixa no comentário ou você manda uma mensagem no nosso WhatsApp que tem na descrição do vídeo. Eu vou falar aqui o WhatsApp, 94 98409 2869. Tá? Pode mandar mensagem, a gente sempre lê, responde. Nos comentários do YouTube nem sempre a gente responde, mas a gente lê todos os comentários. Na correria às vezes não dá para responder, mas você pode deixar seu comentário, pode ter certeza que a gente vai ler. E se for alguma pergunta, a gente vai responder. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.